tá mais bonito. Eu ganhei. Como nas três. E como que o PDF tá formando aquisição? Os dias ensolarados em Berlim voltaram e, é claro, como provavelmente quase 100% da população berlinense, hoje eu vou passar o dia fora de casa para aproveitar o clima gostoso. Não está calor, mas pelo menos está super ensolarado, então isso já é mais do que suficiente para aproveitar o dia. E o Brownie também tá aqui, ó, sempre comigo. O café da manhã chegou, eu pedi essas torradinhas com queijo, salame, alguns molhos, uma delícia. Hoje de manhã eu trabalhei a manhã toda de um café e aí depois durante o horário de almoço eu queria treinar um pouco bateria na escola de música, só que eu cheguei lá e tava fechada. E aparentemente hoje ia abrir só 1h da tarde, não estava escrito em lugar nenhum. Então eu acabei voltando pra casa, trabalhei mais um pouco. E aí agora que já tá perto da 1h. Então eu tô indo de novo lá pra escola de música, porque eu quero hoje treinar um pouco. E aí depois acho que eu volto pra casa, porque o Brownie ficou em casa e eu tenho café com uma amiga às 5h. Just watch. Constatation. Good observation. I can't believe. Vai ver a Ipinha? Vai brincar com a Ipinha, Brownie? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essas últimas semanas eu não vloguei praticamente nada. Eu acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas sem vlogar, o que não é tão ruim, porque pelo menos agora os vídeos que estão sendo postados nos domingos, eles estão com uma timeline um pouco mais próxima da realidade. Porque no começo eu gravei tanto que a diferença entre quando eu tinha gravado e quando o vídeo estava sendo postado, tava quase liberando uns 2 meses. Então, pelo menos agora, quando eu editar esses próximos vlogs, eles não vão estar tão assim defasados no tempo. Terminei já de trabalhar e aí agora eu vou sair pra encontrar uma amiga pra jantar. A gente vai num restaurante asiático que eu já fui algumas vezes e eu gosto bastante da comida lá. Então, bora lá aproveitar que agora já não tá mais frio, já não tem neve, céu tá azul. E ainda não tá muito calor, mas pelo menos o clima já tá mais bonito e já tá entardecendo mais tarde também, então dá aquela vontade de sair de casa depois da rotina de trabalho. Entonces les dio como a las 3, a las 4. Oye, bueno. Oi. Tá cheiroso? Eu vou comer, tá? Oye.
Gostei. Já tentou fazer alguma coisa relacionada a design? E como foi? Tem que guiar bastante, mas foi. Agora acho que eu consegui entender como usar o Figma isso, tipo, talk to Figma Desktop Bridge, and then daí eu peço, né, o que eu quero, e tá. Aí eu tenho um PDF que eu preciso que o Brand Guideline seja aplicado a ele. Tá. Ele nunca... E como que o PDF tá formatado? Porque dependendo de como é a estrutura do arquivo, às vezes ele tá com dificuldade de ler o arquivo. Esse é o aplicativo que eu tô usando pra fazer... Tem que trabalhar eu. Não. Tranquilo. Faz a automatização dentro do Anyway Train. Então, tipo, aquele front-end da... Tá me dando ideias, amiga. Ignore the hassle. Normalmente, ou eu começo o dia em uma cafeteria, ou eu vou pra uma cafeteria de meio-dia, mas eu nunca vou pra uma cafeteria no final do dia de trabalho. E aí, como a minha aula de bateria começa só às 7, agora acho que são 4:30 da tarde, eu vou ir terminar o dia de trabalho num café, que eu gosto bastante, comer alguma coisa doce. E aí, depois de lá, eu vou direto pra minha aula de bateria, e eu tô com o Brownie, que tá super agitado hoje. Vou pegar a bola, vem. Vamos pegar a bola, 1, 2, 3 e... Antes de ir pro café, eu trouxe ele aqui embaixo pra brincar um pouco, porque quando a gente vai assim pra café, ele sempre fica super quietinho, ele só senta e dorme, então ele não gasta energia, exatamente, ele só descansa, só acumula mais energia. Então, agora eu desci aqui pra ele brincar um pouco, antes da gente ir pro café, né? Quando eu venho assim, café, eu trago Brownie, ele gosta de sentar no sofá, ele não gosta de ficar no chão. Então eu sempre trago esse tapetinho, porque aí eu coloco ele em cima, em respeito a toda e qualquer outra pessoa que vai sentar nesse sofá, né? Mesmo ele sendo cheiroso, só por precaução. Casa? Vamos! Chegamos em casa da aula de bateria, eu e Bobolino. Ai, tão bom voltar pra casa, encontrar a casa organizada, tudo no seu devido lugar. Nem todo dia é assim, mas essa semana eu consegui manter a casa mais em ordem. Uma coisa que me deixa muito feliz foi de ter tomado tempo ao longo desses 3 anos aqui, que eu moro em Berlim, pra realmente investir e organizar a minha casa, que é um dos locais que eu passo mais tempo. Então, eu amo chegar em casa, eu amo estar na minha casa e me sentir tão assim, tão no meu lugar, porque essa casa, literalmente, cada coisa que eu coloquei aqui tem um pouquinho do meu estilo, enfim, do meu toque, e também quando eu lembro, assim, de todo o processo, né, de mobiliar a casa e tudo mais, que foi um processo, assim, bem longo, demorado, e que demandou bastante energia, assim, eu fico muito orgulhosa, assim, de mim, de ter conseguido dar a minha cara ao local, e aí todas as vezes, assim, que eu chego, que eu volto de algum lugar, e aí eu chego em casa e tenho essa sensação de, ai, tão bom estar em casa, eu sei que essa sensação de prazer de estar aqui é resultado de ter investido tempo, né, energia e também recursos em organizar a minha casa, e eu amo isso, adoro isso. E uma coisa que eu ainda não mostrei por aqui é essa minha nova belezura aqui, que na verdade não é uma aquisição, eu ganhei essa máquina portátil de lavar louças de uma amiga. Ela se mudou para um novo apartamento e aí quem morava lá tinha essa máquina no depósito de uma outra pessoa que deixou lá, que não conseguiu vender, enfim. E só ficou lá. E olha isso, gente, tipo, novíssima essa máquina. Tava perfeita, funciona, não tem defeito. Fiquei até me perguntando, será que alguém usou essa máquina um dia? Tava tão perfeitinha. E é o tamanho perfeito para uma pessoa, no máximo assim 2, se não consumir muitas
louças ao longo do dia, porque aí já começa a ficar pequena. Mas assim, pra quem mora sozinho, isso daqui é uma belezura. E aqui no meu apartamento não tinha máquina de lavar louça. E também não tem espaço, assim, pra colocar uma máquina muito maior que essa. A particularidade aqui do meu apartamento foi que, quando eu me mudei, e eu perguntei, tá, onde vai a máquina de lavar? Eles não me souberam me explicar onde que a máquina de lavar ia, porque normalmente aqui na Alemanha, essas máquinas, elas ficam no banheiro. E aqui no meu banheiro não tem espaço. Então a primeira coisa que eu notei foi essa, foi onde vai a máquina, porque não tem espaço no banheiro, então logo tem que ser na cozinha, né? E aí quando eu vim aqui pra cozinha também não tinha onde colocar a máquina de lavar, a não ser aqui, né? Que foi o local que eu achei. Tive que adaptar toda uma tubulação pra encaixar aqui com a pia. Enfim, foi toda uma adaptação assim, não foi algo que estava planejado ali. Então, se a máquina de lavar já tomou toda, né, esse espaço e também teve toda essa questão de encaixar cano, enfim, imagina uma máquina de lavar louça, né? Então assim, eu nem nunca quis investir nisso, porque seria uma bela de uma mini reforma que eu teria que fazer na cozinha pra encaixar uma máquina de lavar louça. Então isso daqui, ó, veio em ótima hora, e deixa eu mostrar como ela é por dentro. Ela é ligada na luz, e aí existem duas possibilidades. Eu posso colocar a água aqui, manualmente, ou também dá para conectar o cano direto na tubulação, né, da pia. Então a água ela é abastecida diretamente aqui da tubulação. O que a gente vai tentar fazer, mas isso vai exigir uma adaptação também, da mesma que eu tive que fazer com a minha máquina de lavar, porque o encanamento que veio junto com ela é bem curto, ele não chega até onde tem que chegar aqui na pia, então eu tenho que comprar esse material, mas eu vou tentar, porque aí o que eu tô fazendo por enquanto? Eu tô usando o modo manual, coloco a água aqui, ligo ela, e aí pra escoar, eu só coloco o cano aqui na pia, e ela escoa a água direto ali na pia. Mas o melhor, né, é que esteja já adaptada, acoplada com a pia, porque né, não precisa ficar se preocupando com isso, né. Tem diferentes modos aqui de lavagem, eu tô usando no modo de 30 minutos, porque eu tenho muito pouca louça, só pra vocês verem. Isso daqui foi tudo de louça que eu usei hoje, tipo, são 2 potes, uma xícara e alguns talheres. Como eu fiz comida, né, eu tô com as marmitas, basicamente eu só tenho pote, né, pra lavar, não tinha nem prato, assim. E aí, claro, as panelas, né, por exemplo, ontem à noite eu cozinhei as marmitas e aí as panelas eu lavo aqui, pia à mão, porque daí já não cabe tudo e normalmente na panela é melhor lavar à mão. Comprei essa semana, nesse fim de semana, esse odorizador aqui de ambiente. É um spray, perfume maravilhoso da H&M Home. Então, pra quem mora aqui na Europa, gente, isso daqui, divino o cheiro. Não é um cheiro que vai ficar o dia inteiro na sua casa, já aviso. Ele fica ali durante algumas horas, você continua sentindo. Mas eu achei muito bom. Esse daqui é o Yuzu Blossom. Aproveitei hoje também pra organizar as minhas rosinhas. Comprei essas rosas ontem no mercado pra colocar no vasinho que eu mostrei no vlog aqui já há um tempo, que eu comprei numa loja de materiais e móveis, enfim, decorações de segunda mão. Aqui em Berlim eu paguei 2 euros nesse vasinho e quando eu olhei pra ele eu falei, quero comprar pra colocar flores. E já fazia o quê? Uns 2 meses talvez que eu tinha comprado e as flores não tinham vindo parar nesse vaso. Então, ontem comprei, as rosas não estavam na melhor cara, assim, mas sabe quando você sai de casa cismada pra fazer uma coisa? Eu cheguei no mercado e falei, putz, a rosa não tá tão bonita, mas eu vim aqui pra comprar essa rosa. Aí eu acabei comprando de todo jeito. Deixa eu mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição pra skincare, que é esse aparelho aqui da Gesk, que é uma marca alemã. Esse daqui basicamente funciona como um facelifter. Como se diz em português? Não me lembro. Você usa assim pra fazer as massagens, drenagens faciais e pra, enfim, fortalecer o músculo, reduzir linhas de expressão, reduzir papada, enfim. E aí o legal é que tem pulsação, então aqui você liga e existem 5 intensidades de pulsação, então dá pra diminuir, aumentar. Quando eu comprei na loja nesse fim de semana, e eu ganhei também esse hidratante, que basicamente é um hidratante à base de gel. Você passa, né, no rosto antes de usar o aparelho, porque assim, tem um deslizamento mais facilitar. Eu inseri isso na minha rotina de skincare. Comecei a fazer isso tem 2 dias. Eles têm um aplicativo muito legal que você consegue fazer um escaneamento facial para comparar o resultado ao longo das semanas. Então, uma vez por semana você escaneia o seu rosto. É todo o laudo ali do que o seu rosto precisa em termos de linhas de expressão, de bolsinhas, olheiras, enfim, de estudo por ali. E eu tô muito curiosa para ver esse comparativo no resultado mesmo da pele depois de um tempo usando isso. Eu já lavei meu rosto,
então eu só vou passar o tônico antes de fazer a drenagem. E eu uso esse tônico aqui da Rituals, que eu gosto bastante, que é dessa linha Namastê. Eu uso esse tônico já tem um tempo e eu sou muito, assim, consumidora fiel de marcas. Toda vez que eu encontro uma marca ou um produto que se adequa muito bem, eu tenho muita dificuldade de testar para os produtos novos. É basicamente aquela lógica do em time que se ganha não se mexe. Ainda mais produtos assim de skincare que normalmente são coisas mais caras, eu sempre fico na zona de conforto mesmo, usando os mesmos produtos que eu já sei que funcionam e que são bons. Título de curiosidade, falando de produtos que eu uso há muito tempo, o meu hidratante facial é esse daqui, da Neutrogena. E eu uso isso, gente, desde a época que eu estudava farmácia, uma década atrás. Então tem muito, muito tempo. Inclusive eu tenho que comprar porque o meu já tá acabando. Acho que isso dura mais uma semana. E eu sei que no Brasil isso aqui custa em média de uns R$80, mais ou menos, pelo menos a última vez que eu olhei. E a minha felicidade é que aqui na Europa isso é bem mais barato. Proporcionalmente, né, falando, talvez convertendo dê o mesmo valor do Brasil, mas proporcionalmente falando é menos de 10 euros. Já teve vezes que eu consegui comprar isso na promoção, assim, por quase 7 euros. Terminei já a minha rotina de facelifting. Eu tô fazendo 2 vezes no dia. Eu faço de manhã, quando eu acordo, tomo banho, limpo o rosto. E aí também tô fazendo agora à noite. Você pode fazer também só de manhã, mas como eu estou assim sedenta por resultados em 2 regiões, eu não tenho olheira exatamente, mas eu tenho um pouquinho de bolsinha já. E na papada, principalmente, o que mais me incomoda é a papada, principalmente porque eu fiz cirurgia de bichectomia uns anos atrás, acho que há 6 anos atrás. E na época eu nem sabia assim muito dos efeitos colaterais disso, e um dos efeitos é que como você remove uma glândula de gordura, que no meu caso era enorme, toda a pele, né, que tava ali na região pra preencher o que você tinha ali de volume com a gordura, não tem mais aquilo, então o efeito colateral é flacidez, basicamente, principalmente com o passar dos anos. Isso é uma coisa que eu já vejo bastante. É curioso, né, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai notando essas mudanças na nossa pele, a gente começa a produzir menos colágeno, e com o envelhecimento, a flacidez é algo assim normal, é algo esperado, né? Que bom, porque significa que a gente tá vivo, né? Pelo menos. E meu último passo da rotina, pensando nessas bolsinhas que eu tenho, que é assim, é mais por flacidez, não é de noite mal dormida, enfim, é só o resultado mesmo da pele que vai envelhecendo, é hidratar. E aí, o que eu gostei bastante é esse hidratante aqui dessa marca Isana, muito boa, é uma marca barata aqui na Europa, mas que os produtos são de ótima qualidade. E aí eu passo isso daqui na região embaixo dos olhos, antes de dormir. Ele é um rolãozinho, assim, é muito gostoso. Eu queria ficar fazendo massagem, assim, ó, durante 15 minutos, né, mas sem necessidade. Bom, terminei minha rotina aí de skincare noturna, já comi também. Bom, e aí agora eu vou deitar com o Bobolino, com o Brownie, que tá fazendo uma bagunça. Ai, na verdade eu acabei de perceber que eu não guardei as roupas que estão no varal há 2 dias. Eu tenho muita dificuldade com essa parte do serviço de casa, que é lavar roupa e estender roupa. Colocar pra lavar é mais simples, né? Só joga na máquina, bota os produtos ali e tá tudo certo. Mas estender roupa e recolher a roupa, eu adio. O estender eu não posso adiar, né? Mas o recolher a roupa, eu adio, assim, o que der. E aí, normalmente a roupa fica no varal, tipo, 1, 2 dias. E aí, esse é o 2º dia que ela tá ali pendurada. E eu tô pensando se eu faço isso agora, antes de dormir, ou se eu faço amanhã, quando eu acordar. E eu acho que vai ser amanhã, quando eu acordar, pra falar a verdade, porque tô cansada. É isso.